Salve galera, aqui é o Rodrigo Hagabashi e mais um vídeo de atualização da campanha recorrente que eu estou realizando no Catarse, em que eu busco arrecadar recursos com apoio da comunidade para viabilizar ilustrações com artistas daqui do Brasil. Eu atualmente estou conduzindo o projeto do Belém Noturna, que é uma adaptação da região metropolitana de Belém para o jogo Vampiro à Máscara quinta edição. Eu tento levar personagens fictícios e colocar no cenário de Belém, considerando histórico, geopolítica, dentre outras coisas. E já vem algum tempinho, para quem já me acompanha aqui nessa série de vídeos que eu falo sobre a campanha recorrente. Quem ainda não viu, recomendo dar uma olhada aqui na playlist que tem na descrição do vídeo. Desde os primeiros eu já venho fazendo explicação de todo o conteúdo que eu venho feito em torno dessa construção. E nessa campanha eu peço a ajuda de vocês para que mensalmente vocês possam me dar um apoio de R$10 por mês, para que eu possa acumular um valor razoável que possa bancar as ilustrações desse projeto Belém Noturna. Eu pretendo, depois que terminar o Belém Noturna, começar outros projetos, mas continuar com a mesma campanha para viabilizar outros que eu tenho até em mente, mas eu quero primeiro fechar o Belém Noturna para seguir para outros. E estou caminhando para isso, já tenho um valor já arrecadado, porque já estamos há 4 meses, mas ainda não foi suficiente para cobrir uma ilustração. Mas está chegando lá, e sempre bom atrair mais pessoas para que possam apoiar. Se você quiser me apoiar com R$10 por mês, aqui na descrição do vídeo tem o link do Catarse, da campanha recorrente, para que você possa me apoiar. Eu desde já agradeço muito esse apoio. Mas, deixando de delongas, vamos para a temática que me traz hoje de atualização do projeto Belém Noturna. Na última vez na última atualização que eu fiz, eu cheguei a iniciar uma subseção relacionada com verdades e mentiras, que copiando o conteúdo do Chicago by Night, que traz algumas verdades e mentiras da cidade, que são ditas realmente, mas adaptadas de forma ficcional para o cenário de jogo. E eu fiz a mesma coisa para o Belém Noturno. Então, quem já me acompanha na campanha recorrente já tem acesso ao arquivo, já pode conferir as verdades e mentiras que eu já escrevi lá para vocês conferirem. E agora eu comecei uma outra subseção que é relacionado a outra característica apresentada no Chicago by Night, que é uma mecânica que eles chamam de homestanding, que eu estou traduzindo como propriedade. Mas deixa eu abrir aqui a tela para vocês começarem a me acompanhar do que eu estou falando. Vamos lá. Como eu falei para vocês, esse homestanding eu estou tirando do suplemento Chicago by Night, suplemento para a quinta edição de Vampiro à Máscara. Essa é a versão da quinta edição de Vampiro à Máscara. Ele trouxe uma atualização bem geral dessa principal cidade, que é utilizada para jogo dentro do cenário de Vampiro à Máscara. E ele está me servindo de inspiração para trazer sessões que são bem úteis para a ambientalização de quem for pegar o Belém Noturna e jogar. E essa da homestanding eu achei super interessante. E aí, antes de eu mostrar para vocês como eu estou trabalhando isso no Belém Noturno, eu vou explicar como é que ela funciona, essa mecânica apresentada no Chicago by Night. Vamos lá. No sentido, no homestanding ou propriedade, ele funciona no sentido de casa ou domicílio como propriedade, mas que no jogo é relacionado com o refúgio de um único vampiro ou o território de uma coterie e tudo que está em torno desse refúgio ou território. Ela é uma escala variável sobre o quão efetivo, seguro e confortável pode ser uma área de influência de um membro ou coterie sobre o seu território. A propriedade é como os vampiros percebem a cidade pessoalmente ou através das lentes de sua coterie, a depender de como o narrador deseja utilizar a mecânica. Cada propriedade é feita de 4 propriedades. Primeira, negócios. Segunda, associação. Terceira, peso. E 4, utilidade. Elas têm índices baseados em uma escala de 0 a 5 e podem mudar de personagem para personagem e sujeita a mudança a partir do avanço da trama ou interação. Ou seja, essa é uma característica que precisa ser previamente negociada entre narrador,
e personagens de jogadores para que tenha já um valor pré-definido, e ao longo do jogo, conforme os acontecimentos vão afetando o território, esses valores podem também mudar. Mas deixa eu explicar para vocês o que é cada uma dessas características que compõem a propriedade. Primeiro, negócios é o conjunto da situação financeira de uma propriedade ou área de uma cidade. Isso inclui todos os impostos, hipoteca ou aluguel para existir dentro dos locais. É o quanto todos os recursos dentro das propriedades são e valem e quaisquer benefícios monetários a partir dos inquilinos ou empresas residindo lá. Pode ser a quantidade de empregos que uma área possui. Também pode ser a quantidade de impostos gastos em uma área ou quantidade de ações financeiras acontecendo. Então, essa é a descrição dos negócios e o peso econômico social que tem no entorno. Segunda, a associação é a profundidade da conexão com a cidade no geral. Representa a conexão das propriedades com o resto da cidade e o conhecimento das pessoas sobre a dita conexão. É o relacionamento da área com as rodovias, vias arteriais, serviços de comunidade, tal como empresas ou lojas, locais culturais de nota ou outros locais específicos. Também tem a ver com a quantidade de gado existente na área, no caso, os mortais que os vampiros buscam para se alimentar. Então, tem essa relação como um todo com a cidade. Terceiro, peso. É a personificação física da localização. Pode ser o seu tamanho, a forma, segurança e qualquer relacionamento físico que ela possui com o qual os jogadores podem interagir. E por fim, utilidade. É a quantidade de serviços fornecidos a uma área. Pode ser a qualidade do ar em um bairro ou a limpeza da rua. Pode ser a facilidade de acesso ou a vigilância comunitária. Ou o acesso à água limpa. Então, tá aí essas 4 características. Aí lembra que eu falei para vocês que a gente atribui uma escala de 0 a 5 para essas características? Então, a soma desses valores atribuídos às características produz um valor total que é definido como o índice de propriedade, que produz ônus e bônus ao membro do local ou o território da coterie, a saber, no quadro que eu vou mostrar agora para vocês. Deixa eu mostrar aqui. Tá. E aqui está, olha, tá esse quadrinho. Vou aqui olhar para vocês. De 0 a 5, ou seja, se a somatória cair entre 0 a 5, o índice da propriedade fornece um modificador de -2 a quaisquer áreas de importância definidas e um mais um dado a uma rolagem de habilidade. Olha só, ele já atribui 2 características em função desse índice que chegou entre 0 a 5. Aí tem aquele que cai entre 6 a 10, que é dito o seguinte: o índice da propriedade fornece um modificador de -1 e mais 1 a 2 áreas de importância. Quando ele fala área de importância, gente, pode ser área comercial, pode ser área de gangues, pode ser das mais variadas. Você analisa o território em que está atribuído esse índice e vê qual é a área de importância que cabe esses ônus e esses bônus. Aí tem a terceira classificação, que é quando cai um índice de 11 a 15. O índice da propriedade fornece um bônus de +1 a qualquer área de importância e um bônus de +1 a uma rolagem de habilidade. Quando fala-se habilidade, são entre todas as habilidades que tem disponível para personagem na ficha. Vocês veem lá a ficha, tem lá todas as habilidades, qualquer uma delas você pode atribuir esse bônus. E por fim, aquela que cai entre 16 e 20. O índice da propriedade fornece um bônus de +2 a qualquer áreas de importância definidas e um modificador de -1 a outra área de importância. Então, tá aí. Como só temos 4 características e o máximo que cada uma delas pode chegar é 5, então se por acaso todas as características você registrar 5, o máximo que pode chegar é 20 e o mínimo é 0. Então, conforme você estabeleceu os valores das características, soma as 4 e tem o índice, e você compara aí na tabelinha para saber como vai ficar o índice de propriedade do território em que
está o refúgio do personagem ou o domínio da coterie. Mas vamos continuar aqui. As características da propriedade não substituem ou se sobrepõem às vantagens de coterie sobre o seu domínio, como chassé, lien e portillon. Na realidade, elas tornam-se complementares. Portanto, no Belém Noturna, eu pretendo trazer as propriedades em combinação com o chassé, que é a característica da coterie que descreve o quão bem abastecido, vulnerável e rico o domínio é como território de caça. Assim como o chassé também se refere de forma abstrata ao tamanho físico do domínio. No entanto, eu estou estabelecendo uma relação de acúmulo de território baseada no valor indicativo de chassé que uma coterie deverá comprar para poder se apropriar de um ou mais territórios dentro da Grande Belém. Portanto, a coterie que por acaso vier a comprar 5 pontos de chassé, que é o máximo que se pode comprar, ela poderá agregar ao seu domínio no máximo 3 bairros de chassé até 3, ou 2 bairros de chassé até 4, ou um único bairro de chassé 5. Então, essa aqui já é uma coisa que eu estou trazendo, isso não é dito nem no livro básico, nem no Chicago by Night, mas já sou eu fazendo uma relação do chassé com as características de propriedade, beleza? Então isso vocês só vão encontrar no Belém Noturna. Fica aqui como sugestão para quem sabe um dia alguém do mundo das trevas querer aproveitar essa combinação, mas não é nada demais, é só mesmo combinar duas características que podem se conversar muito bem. E aí eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo de bairro, de território que eu apliquei essa mecânica. Por exemplo, temos aqui a Cidade Velha, que deixa eu ver aqui aparecendo direitinho para vocês. Vou ampliar aqui um pouquinho mais. Tá, mexer aqui. Quero ver se aparece tudo para vocês. Aqui tá mais amplo. Tá aí o bairro da Cidade Velha. Inclusive estou colocando um mapinha aí, viu, gente? Eu acessei o programa My Google Maps, preparei a delimitação do bairro. Realmente esse bairro realmente existe na cidade de Belém. Por acaso, Cidade Velha é o primeiro bairro historicamente da cidade de Belém, é onde a cidade começou. E eu apliquei a mecânica de propriedade a esse bairro. Por exemplo, na característica negócios, eu estabeleci o valor 3. E aí descreve uma mistura de área residencial, comercial e institucional. Para a característica associação, eu estabeleci um valor 4, que é onde fica a Assembleia Legislativa do Estado do Pará, a Prefeitura da cidade, o Tribunal de Justiça do Estado e a sede do 4º Distrito Naval da Marinha. Então, por causa dessa presença que tem dentro do contexto da cidade, atrai muita viagem para esse local, e aí eu estabeleci esse número de associação. O peso, a área é dividida pelo canal da Avenida Almirante Tamandaré, onde de um lado há edificações seculares com uma certa precariedade de manutenção, e do outro há casas e prédios residenciais mais modernos e de classe média. Então eu deixo essa descrição do quanto é o peso dela dentro do contexto, e eu atribuí o valor 3. E por fim a utilidade, que também atribui o valor 3, que descreva assim: devido à proximidade do centro comercial e abrigar várias instituições públicas, possui fácil acesso aos serviços públicos, mas sofre de alagamentos provenientes de fortes chuvas. Então tem aí um meio que um equilíbrio de positivo e negativo, e aí em função disso coloquei no meio termo, que é 3. E aí, pegando o valor de negócios, a associação, peso e utilidade, a gente chega ao índice de propriedade, que deu 13. E aí, olhando lá na tabelinha, cheguei à seguinte descrição de ônus e bônus. Mais as rolagens de caçada, devido à intensa presença de pessoas residentes, e mais as rolagens de política em função das instituições presentes na área. Viu? Então ficou aí um fator
positivo para quem dominar esse território. E por fim, considerando o tamanho e campo de caça, eu estou atribuindo o chassé a esse bairro de 3. Então, quando os jogadores forem tentar adquirir por acaso esse território do bairro da Cidade Velha, terá todos esses bônus, mas terá que ter pelo menos comprado 3 pontos de chassé dentro da característica de Coterri. Aí, antes de eu fechar, deixa eu avançar aqui para um outro bairro. Eu já fiz mais ou menos 8 bairros, já avancei bastante, como vocês estão vendo aí, todos eles com mapinha para auxiliar a identificar a área de ocupação e as limitações de cada bairro. Aí eu vou ver aqui, por exemplo, deixa eu ver, a Pedreira. Um outro exemplo para vocês... vou ver aqui o Marco. Um outro exemplo para vocês terem aí, ver como é que eu compus. Por exemplo, negócios. Eu coloquei 5. O bairro é fundamentalmente influenciado pela Avenida Almirante Barroso, que é o principal corredor viário de entrada e saída da cidade, onde consequentemente se encontram vários serviços públicos e privados. E aí eu coloquei 5. A associação também coloquei 5. Por quê? Como ele é cortado pela Avenida Almirante Barroso, a maioria massiva dos transportes públicos que vem da zona de expansão urbana de Belém e das cidades integrantes da região metropolitana passam por ele. Então, atribui 5. Já o peso, coloquei 4. O bairro é a representação simbólica do limite da área denominada de primeira légua patrimonial, onde após ela começa a área de expansão urbana de Belém, assim como abriga uma grande área residencial de classe média. E por fim, a utilidade. Coloquei 5 também. O bairro possui vários estabelecimentos públicos e comerciais, principalmente concentrados na Avenida Almirante Barroso e suas transversais, incluindo hospitais privados, bancos e entidades da administração direta municipal e estadual. E aí, pegando os valores que eu atribuí para os 4, cheguei ao índice de propriedade de 19, onde ficou mais 2, um bônus de mais 2 as rolagens relacionadas com as atividades de entidades públicas e um ônus de menos 1 as rolagens relacionadas com deslocamentos em suas vias, porque como é uma área que concentra muito passagem de viagens, naturalmente sofre de vários engarrafamentos, trânsito pesado e ocorre um retardo no deslocamento dentro da sua área. E por fim, quem quiser ocupar o bairro do Marco como território para Coterri, terá que gastar 4 pontos de chassé. Então, como vocês estão vendo, fiz aí para vários bairros, já adiantei bastante esses mapinhas desses bairros para Belém. Já está aqui disponível, inclusive esse arquivo que eu estou mostrando para vocês já está disponível para os apoiadores da campanha recorrente. Se você, por exemplo, apoiar agora, você já vai ter acesso a esse link lá nas mensagens que eu mando para os participantes da campanha. Tem o link de acesso para vocês abrirem o arquivo e já ver todo o conteúdo que eu já fiz até aqui. Para vocês terem uma ideia, esse conteúdo que eu estou apresentando aqui já é do capítulo 2, então já tem introdução, e capítulo 1 todo feitinho, principalmente o capítulo 1, que é a história na visão cainita, a história de Belém. Então, galera, voltando aqui para a tela, foi essa atualização. Apresentei para vocês aí a característica de propriedade que eu pretendo ao longo dessas semanas fazer para todos os bairros da Grande Belém. No caso, inclui-se todas as cidades integrantes da região metropolitana. Comecei por Belém, é o que vai me tomar mais tempo, porque é o que concentra mais bairros, mas acredito que logo em breve vou estar avançando bem e finalizando essa parte para entregar esse conteúdo geossocial e político para quem for jogar o Belém Noturna, tal como vou entregá-lo quando publicá-lo, ou para quem já for apoiador aqui na campanha recorrente, já pode utilizar à vontade para seu jogo. Se você ainda não me apoiou e estiver interessado, aqui na descrição do vídeo tem o link do Catarse, da campanha recorrente. Basta R$10 por mês, você já vai estar me ajudando e muito para bancar e pagar as ilustrações que eu considero essenciais para esse projeto que é o Belém Noturna. Muito obrigado por terem me assistido até aqui e falou!